Antes que a gente esqueça, boa noite a todos. Estamos aí em fevereiro, agora o ano começou efetivamente, passou carnaval. Só Camila que tem a desculpa, né, Camila, que deve ainda estar acontecendo carnaval aí no, na cidade das festas. Aqui é o ano todo, né? Se a gente for esperar terminar, a gente não trabalha nunca. Não, não chega nunca, né? Hora de trabalhar. O pessoal do Rio aqui nem veio, porque deve estar num bloquinho de rua. Vamos aguardar, vamos aguardar. Muito bom ver vocês. Eu quero só confirmar uma coisa, pessoal. Eu tenho mandado os convites dessa reunião e várias comunicações via e-mail. Vocês ainda leem e-mails nesses dias de hoje? É raro, Só o mas Eu, corporativo. Falei o só corporativo. corporativo também. Muito intempestivo o e-mail pessoal, Dani. tem sido um desafio. Aí eu estou tendo que encher o WhatsApp de vocês, né? Pessoal, inclusive, porque nem o grupo eu tenho notado que o pessoal não está respondendo muito. Então já peço pseudo desculpa por fazer isso, mas, né, é o único jeito que eu tenho conseguido de chegar até vocês. Então, eu tenho usado mais esse canal do WhatsApp. Agora criei umas listas de transmissão e vocês que me segurem. Temos aqui a Shana com a gente hoje de noite. Ela vai abrir a câmera, que eu quero apresentá-la para vocês. A Shana e eu trabalhamos juntos na ThoughtWorks. E assim como eu, a gente saiu do corporativo e está se aventurando agora em várias frentes, né, Shana? Mas a Verdade. Shana tem várias Oi, pessoal, boa habilidades noite. para nos ajudar, né, no FPA Brasil. A gente está aí nos baby steps de construir essa relação e poder dar suporte aqui não só para este grupo, mas para toda a infraestrutura que a gente está criando no FPA Brasil. E, Shana, eu queria te convidar, se tu topa, né, de falar uns 3 minutinhos sobre quem tu és e tua carreira e um pouquinho como é que tu vê essa tua chegada. E hoje ela está aqui como observadora, gente, não só como observadora da parte do FPA Brasil, mas para ela entender um pouquinho como é que funciona e, como eu mesmo falei para ela, o que a gente discute vai muito além de finanças, né? O finanças é o pano de fundo, mas é muito mais sobre liderar e sobre criar ambientes estratégicos do que qualquer coisa. Então, Shana, bem-vinda. Já tem agregado um monte, já estou super feliz. E agora o pessoal aqui te recebe. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar me juntando a Dani nesse projeto do FPA. Estou conhecendo aos pouquinhos, né, um pouco desse trabalho que a Dani já tem feito há um tempo com vocês, nos eventos. Acho que bem bacana, né, adentrando um pouco esse universo financeiro. Não é a minha área operacional de origem. Já passei por diversas áreas nesse passado, que trabalhei com a Dani, inclusive na ThoughtWorks, então mais no administrativo ali, né, da parte de facilities, já trabalhei em mobility, já trabalhei, né, com eventos, fazendo bastante coisas aí nesse leque administrativo, mas tô bem feliz de fazer parte, aprender com vocês, apoiar a Dani na construção, né, desse back office para o grupo, e estamos abertos aí para vocês irem mandando sugestões e falando aí o que mais a gente pode trazer para vocês na construção desse grupo. Obrigada, Shana. Ela vai estar entrando em contato com vocês aí nos próximos dias, ou alguns de vocês, eu deveria dizer, para a gente fechar aí a questão do fórum, o que vocês têm recebido por e-mail, e agora, como a gente acabou de falar e descobrir, né, Shana, e-mail o pessoal não está lendo muito, então a gente vai ter que mandar no Pois WhatsApp é, mesmo da galera para bora fazer, lá. fazer esse trabalho acontecer. Gente, eu estou tentando resolver só uma situação que o Cristiano parece que está bloqueado aqui na reunião da gente. E eu estava tentando adicioná-lo de volta na nossa reunião, mas eu vou ter que fazer isso. Vamos iniciar nossa conversa e eu vou tentar ver como é que eu resolvo isso. Xana, eu vou te fazer, não sei se tu sabe
como retirar uma restrição de uma pessoa, mas se conseguisse pesquisar aí no chat, no Google da vida, como é que a gente consegue fazer isso, eu te agradeço. Enquanto eu vou Facilmente. Dani, iniciando. Oi, desculpa atrapalhar. Se você imagina. puder comentar sobre o fórum, porque eu também não vi os e-mails, então, Tá, não, eu vou desculpa. sim. Vou sim. Deixa eu só mandar um recado aqui para o Cristiano rapidinho. Então, gente, deixa eu comentar sobre o fórum, né? Alguns de vocês, ou basicamente quem entrou desde dezembro de 2025, agora, muito recentemente, essas pessoas já têm um ingresso incluído dentro do investimento deles. Então, essas pessoas que já receberam, inclusive, o banner deles de participação do evento no seu WhatsApp pessoal, já sabem quem são, não precisam se preocupar com nada a não ser que vocês já saibam que não vão poder ir. Então, por favor, avise a mim e a Shana, porque os lugares vão ser contadinhos, tá? Nós vamos quase que ampliar para o dobro do tamanho este ano. Nós estamos planejando fazer para até 120 pessoas, considerando que nós temos aí patrocinadores e convidados em torno de 15, 20 pessoas, a gente já reduz para 100. Se todos vocês vierem, são outros 40, 45 participantes. Então, de novo, já tira dos 100 aí outros 40 lugares e vai sobrar em torno de 60 para a comunidade FPA Brasil. Essa comunidade, gente, entre nós aqui, as pessoas estão submetendo suas pré-inscrições e eu e a Xana estamos revisando quem são essas pessoas para garantir, né, a qualidade das pessoas. O foco é vocês gerentes e gerentes e coordenadores de empresas que estão atuando no momento como tal, e o pessoal mais júnior, eles são bem-vindos desde que ou eles tenham participado já sejam da comunidade FPA Brasil há longo tempo, participaram de várias rodas, workshops, que são pessoas que já estão mais alinhadas com a filosofia, ou são do time de vocês. Então, a gente dá prioridade sempre para essas pessoas, porque a gente não vai baixar a régua das discussões, a gente vai ficar no nosso nível estratégico de liderança, e se essas pessoas vierem, elas são super bem-vindas, e quem trouxer elas vai fazer o co-hosting, vamos dizer assim, para que elas não se sintam perdidas. Ano passado isso funcionou super bem. Cecília, por exemplo, trouxe todo o time dela, eu tive todo o time de ThoughtWorks lá junto, teve alguns outros times, o pessoal do mercantil também trouxe o pessoal mais júnior. Tivemos algumas situações dessas e foi bem interessante para eles, eles adoraram, tá? Eles adoraram estar lá. Xana, tu pode olhar o e-mail dele no convite. Cristiano Amâncio. Eles adoraram estar com a gente e eu até tive no evento esse ano da Sankia palestrando e uma das palestrantes falou uma coisa que eu achei muito interessante. É muito importante a gente, como líder, levar os nossos liderados nos mesmos ambientes que a gente frequenta, ou passar para eles instruções de onde eles podem consumir bons conteúdos, né? Então, isso é incentivado para vocês, por isso que eu mandei, inclusive, antes a abertura do primeiro lote para vocês garantirem para a equipe de vocês, caso vocês queiram, porque é o valor mais baixo que a gente consegue atingir devido à infraestrutura que a gente vai ter que ter esse ano para o número de pessoas. Então, esse ano, o Fórum FPA Brasil vai acontecer dia 29 e 30 de maio. Para o nosso grupo, são 2 dias inteiros de imersão. Então, nós teremos um dia e meio do fórum, como foi ano passado, uma sexta-feira com um cronograma entre mais ou menos 8h30 e 18 horas, com potencial extensão ali no final para algum after, tá? Que eu não tenho certeza ainda. Ano passado, a galera foi tudo para um karaokê. Tá? Então, já saibam que acontece, né, esses afters, desde que apareçam no próximo dia, que começa às 9 horas da manhã, e nós vamos das 9 à 1 da tarde com a população inteira do fórum, tá? Aí nós finalizamos, encerramos o fórum como um todo, temos um intervalo, o pessoal vai
voltar para casa e nós vamos ter, então, o nosso momento. A partir da 1h30 da tarde, a gente vai ter um almoço gostoso só para nós, para a gente fazer trocas e ficar mais tempo juntos. E depois passaremos o resto da tarde até às 6 da tarde, numa sessão específica VIP só para a gente. Então, nosso encontro de maio, já saibam que não vai ter online, vai ser presencial em São Paulo, tá, gente? Local. Ainda estamos finalizando. A gente quer finalizar isso até o dia 5 de março, mas vai ser Central São Paulo. Para aqueles que querem viajar, podem marcar suas passagens para Congonhas, tá? Nós devemos anunciar, a gente está com um shortlist de 2 lugares, que um é bem do ladinho do aeroporto e o outro é em Alto Pinheiros, para quem não conhece, é 25 minutos de Congonhas. Então, daria, dependendo da onde está vindo, ir direto para o local do evento, ou para quem preferir viajar na noite anterior, também é tranquilo. Então, vai ser numa zona bem central, não, muito provavelmente não vai ser em hotel, então vai ser um formato bem especial para a gente, para que a gente possa sair desse ambiente muito fechado que a gente normalmente vivencia. Vai ser um fórum que vai trazer o tema de entre inteligências, a inteligência artificial e a inteligência ancestral, que é para conectar tecnologia e habilidades humanas que a gente precisa nesse mundo que a gente está vivendo bem VUCA em todas as situações, né? Então, o fórum vai ter como grande patrocinador a Handit, já está confirmado, tá? Então, vocês estão sabendo isso em primeira mão, e nós vamos construir, eu e o Gabriel, já desde o início do evento, uma ideia de o que a ambiência de FP&A deveria ser, tá? A ideia é que a gente construa uma imagem para vocês sobre qual seria o melhor ambiente de FP&A no sentido sistêmico e também em questões mais processuais. E daí nós vamos falar sobre algumas habilidades durante o dia, e a agenda ainda não está totalmente fechada, mas tem aí os horários para vocês se guiarem, vai valer a pena, tenho certeza. Todo fórum, assim como os trabalhos que eu faço aqui com vocês, vai ter seus momentos interativos, então a ideia é realmente construir também netwaving, para que vocês possam fazer troca com outras empresas, com outras pessoas, outros profissionais, e a gente tem esses momentos. Então, a gente vai ter um welcome coffee de manhã, nosso almoço na sexta-feira, e um after na sexta também, e depois, no sábado, nós vamos ter o nosso momento aqui para juntar todos nós e estarmos trocando ideias, e aí a gente vai poder escolher o que a gente vai conversar, se a gente quer talvez mergulhar em alguns assuntos do próprio fórum, né, que a gente possa fazer num momento ali mais mentoria, num momento mais de aprofundamento, de como é que isso aplica nas empresas de vocês, ou a gente pode abordar outros temas conforme a gente for decidindo ao longo do tempo. Vocês que não têm o fórum incluído no ingresso, eu mandei um e-mail no e-mail de cadastro de vocês, onde vocês recebem os convites, tá? Para falar sobre a condição especial que eu estou oferecendo para vocês, já dando um upgrade para quem não está, né? Quem entrou antes de dezembro de 2025, para juntar tanto o fórum quanto uma mentoria de 45 minutos que o pessoal que agora está entrando está ganhando, tá, gente? Então, o valor tem 2 valores, como a gente sempre faz, um valor um pouco menor para quem é de fora da cidade de São Paulo e precisa gastar com hotel ou passagem, tá? E quem está em São Paulo tem um valorzinho um pouquinho maior, mas também a diferença não é tão significante assim. Sobre os e-mails, por favor, copiem o FPA brasil25@gmail, que a Xana vai entrar em contato com vocês, ela está me ajudando nessa frente, porque tem bastante coisa rolando no momento e eu não estou conseguindo dar conta de todos os WhatsApps, atender vocês e ainda rodar o fórum, tá? Dúvidas? Cristiano, será que ele chegou? Bom, pessoal, eu vou ajudar a Xana a resolver a questão do Cristiano. Mas enquanto isso, eu quero deixar uma pergunta para a gente começar a discussão. O tema de hoje é a agilidade em finanças, finanças ágil,
Não sei como exatamente seria a tradução, mas nós temos um artigo, o qual foi compartilhado com vocês, e feito algumas provocações num Word Doc com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria colocar na mesa para a gente explorar por uns, digamos, quantas pessoas estamos hoje? 15. Dá para fazer quatro, fazer quatro grupos. Eu quero, primeira coisa que vocês discutam bem rapidinho é o que que é agilidade em finanças, tá? Para vocês fazerem uma troca sobre o que que efetivamente vocês pegaram do artigo antes das provocações para poder a gente começar a nivelar, né, esse conhecimento. Então, eu vou botar vocês na sala. E aí, isso vai me dar um tempinho para resolver com o Cristiano essa situação nova que o Zoom está nos propondo, tá? Vão ser só 6 minutinhos. O que que é finanças ágil, no fim das contas, segundo o artigo ou o que vocês têm lido? E aí, gente, o que que é finanças ágil no fim das contas? Me contem. Quem leu aqui o artigo? Hein? Ó, eu fui sincero, eu coloquei no GPT e pedi os principais insights e acho que funcionou bem, deu para ter uma boa ideia ali do artigo. Tá valendo o chat GPT. É assim. Tô no mesmo caminho do César aí. Mas a gente até conseguiu discutir bem ali lá no grupo. E o que a gente falou muito, né? Acho que é muito do foco de a gente entender da estratégia e ser mais estratégico e menos planilheiro, né? Vamos dizer assim. Você linkar indicadores operacionais com indicadores financeiros também, para que você tenha entendimento de negócio e tenha alavancas ali, né? E premissas de desenho de cenários, um olhar muito mais para o futuro do que para o passado, deixar de ser aquela pessoa que passa muito tempo ali envolvido dentro do passado. E aí, como dificuldade, né? O que a gente já estava falando sobre dificuldade, é justamente você ter essa proximidade, essa visão de BP, essa influência, essa comunicação, ter a uniformização dos dados, né? Porque às vezes o financeiro está em um lugar, o operacional está em outro, e aí você tem silos de fazer essa junção. É mais difícil, né? Enfim, foram os pontos que a gente discutiu ali nesses 5 minutos. Tá isso. Queres complementar ou dar outra visão? Já que tu leste comigo o artigo. É, não, acho que vai numa linha similar, assim, do que a Camila comentou. Acho que uma coisa que a gente comentou é a adaptabilidade, né? De você ter, não tem como falar de finanças ágeis sem você ser altamente adaptável a cenário econômico, mudança de estratégia, você conseguir mudar a rota. Na verdade, você não muda a rota, né? Mas a empresa, de certa forma, ela muda a rota, seja por influência sua ou não, e você conseguir se adaptar rapidamente para acompanhá-la, né, nessa tomada de decisão, nos resultados e tudo mais. E acho que um outro ponto que é super importante, que é as métricas não financeiras, assim. E aí as métricas não, primeiro que financeiro é resultado, né? Então não tem muito como se aprofundar em métrica financeira, você vai até um certo ponto, porque para você ganhar profundidade e tal, você tem que ir para métricas não financeiras. E aí às vezes você encontra uma questão cultural muito forte, né? Porque como área de finanças, ninguém vai questionar o que você está falando de finanças. Questiona, mas de forma geral você tem alguma autoridade, né, na área de finanças. Mas para você ganhar profundidade, você tem que entrar em áreas de negócio, áreas operacionais, áreas tecnológicas, falar sobre indicadores que são natos dessas áreas, que não é a sua. Então entra a parte de business partner, a parte de parceria, mas entra uma questão cultural muito forte que às vezes você tem que atravessar, às vezes leva mais ou menos tempo, dependendo da empresa, mas é crucial para a gente conseguir ter uma área de FP&A completa, né?
que realmente consiga falar de forma mais ampla sobre a organização, exercer influência e tudo mais. Então, acho que foram os dois pontos também que eu chamei mais atenção para conversa, assim. Mais alguma adição? Acho que só um ponto que a gente falou aqui na nossa discussão é que depende muito também da maturidade da empresa, né? Então, se ela não tiver bem definido ali time de dados, time de controladoria e contabilidade, com centros de custo bem definido, fica muito complexo de você ter um time de FP&A com essa pegada mais ágil, se você não tem as áreas de suporte ali ajudando e contribuindo, né, para que fique mais o trabalho ali estratégico de FP&A. Ô, César, eu posso aproveitar, desculpa monopolizar, mas eu falei isso bem no finalzinho, e você falou da área de dados, e eu estava comentando, eu tô tendo uma experiência agora, que eu nunca tive em outras empresas, que eu tenho uma pessoa de dados só para mim, eu brinquei, né? Cara, é uma pessoa eu não tenho analista, porque a gente está formando a área de FP&A, eu entrei para estruturar do zero a área de FP&A, mas eu não tenho analista de FP&A, mas eu tenho um especialista de dados. Gente, um sonho se tornando realidade. Eu falo assim, eu consigo ficar um ano sem analista. Só com um cara bom de dados do meu lado. Não preciso de mais nada da minha vida. Eu vou estudar toda a minha área, eu não estou nem pensando em contratar ninguém, porque eu não preciso mesmo. Porque, assim, ó, é inacreditável, é muito acelerado o processo, assim, tudo que você tem que, putz, brigar por recurso, a base de dados leva 20 anos para subir, aí depois a engenharia que tem que tratar, aí depois é dados que tem que governar, aí tarará, você passa 4 meses para receber um negócio que tá meio errado, né? Aí você vai conferir os números, eles nem batem. Então, eu tendo essa pessoa de dados, tá muito acelerado o processo, assim, tipo, eu falo que eu tô realizando um sonho, assim, tá? Eu nem falo em voz alta para daqui a pouco não me descobrirem, né? Que não é normal, né? Isso acontecer, não. Mas eu conto que não é normal, que eu nunca tive. Mas, cara, eu acho assim, ó, uma provocação, sabe? Será que a gente não consegue botar isso na cultura geral? Como padrão, FP&A precisa ter uma pessoa de dados 100% alocada, porque, sério, ajuda demais, acelera muito. É claro que sou uma pessoa muito boa, né? Porque é difícil também. Mas sendo uma pessoa muito boa, assim, ó, muda tudo, de verdade. Assim, fica muito bom o processo, muito bom de trabalhar. Mas qual que é o perfil do profissional? Ele não é de finanças, ele é. Não, Desculpa ele é de eu dados. pegar o tema, mas surgiu a curiosidade. É. Você Ele é um vendeu cara muito de. bem. Vendi, não, eu tô muito animada. Ele é um cara de dados, ele não é de finanças, não. Aí, óbvio, tive um pouco de Mas é sorte, parte porque do guarda-chuva de finanças, a sua ele estrutura? responde pra mim. Uhum. Entendi. Interessante. Não é Muito bom. sensacional? Eu nem abro o card, eu só aqui, ó. Tac, tac. Pensei num Legal. negócio aqui, análise de receita do produto, sobe tal base, merge com tal categoria, de repente tá lá, entendeu? E aí, toda semana, senta com ele, eu repriorizo as atividades com ele, sem precisar passar por ninguém. De tipo, cara, eu não quero mais, deixa stand-by receita, aconteceu isso em gastos, vamos resolver lá. E a gente toca o terror lá, do nosso Ô, jeitinho. Thaís, Eu mas tive ele, sorte vocês porque ele têm. já trabalhou com finanças antes, numa área de dados reportando para finanças. Então ele não era cru, já veio meio treinado. Então ele entende um pouquinho mais, mas ainda assim, né? Eu acho que é independente. O background dele é dado. Oi. Vocês têm base de dados bem estruturada ou o cara é realmente muito proativo, esperto e consegue Não, juntar já, várias informações de muitos lugares e fazer a coisa já acontecer tinha, certo? já tinha base de dados bem estruturadas. Então, por isso que a gente está conseguindo acelerar muito agora, porque é uma empresa bem data-driven, só que não era data-driven para finanças, ela era mais. Todas as áreas elas são data-driven, então tem base de dados e tal, mas tem bastante coisa descentralizada, então ele consegue unificar muita coisa. A gente consegue. Ele não está construindo base de dados do zero, acho que isso é um fator importante. Se tiver que construir um negócio, realmente demora mais. Mas tinha bastante coisa já estruturada, então nosso papel é mais centralizar, começar a bater os números, né? Porque era muito pulverizado, cada área gerando seu KPI e tudo mais. Então tem o desafio de você unificar e falar se para de pé ou não. Mas você consegue ter agilidade disso, né? Não é aquela coisa que você cruza, não para de pé, você vai levar 20, 30 dias para conseguir uma nova versão e tal. Então, essa retroalimentação ela funciona rápido, mas as bases de dados já eram bem estruturadas. Então, ouvindo isso, qual é a base
de um time ágil de finanças? Ô, Dani, Posso, eu comentei um pouco. Ah, desculpa, pode falar ainda. eu ia só complementar que eu li o artigo e logo depois eu vi um podcast muito bom da ACRO da Stripe, que ela fala de agilidade também. Que agilidade não é só eficiência operacional. A gente, como profissional de finanças, a gente está pensando que ser ágil é você entregar o closing mais rápido, ter uma base de dados eficiente, cruzando tudo, tudo que facilita o nosso trabalho para ser mais rápido e ter mais tempo para ter mais insights. Mas acho que o Agile Finance, ele no artigo fala que ele é mudança de jogo também, que é sobre movimento e geração de valor para a companhia. Movimento sobre você ser influente sem ser o ponto focal da influência. Então, o papel do FP&A ou do Business Partner de FP&A é gerar essa influência indireta, que é você movimentar a empresa para que todo mundo vá para um caminho que você vê como uma oportunidade. E hoje os times de finanças, eles não atuam assim. O nosso movimento, a gente é muito passivo a movimento. Então a empresa se movimenta para o time de finanças se movimentar. Só que muitas empresas, e não é fácil isso, acho que também é uma questão cultural que foi colocada ao longo dos anos dentro do time de finanças para que ele fosse passivo desse jeito. É um desafio do time de finanças ser ativo a ponto de, pô, o futuro eu tenho nas minhas mãos, eu projeto ele, com base no que as pessoas me passam, de KPIs que a gente precisa alcançar. Como é que eu movimento a empresa para alcançar esses objetivos de alguma forma, conversando com todas as operações? Então, um insight legal esqueci o nome dela, a diretora da Stripe falou, o entrevistador fala, pô, o que você acha que é ser C-level de alto valor? Ela é o C-level que entende todas as operações, ele é amigo de todas as operações. E aí eu tentei traduzir isso para FP&A. O que para mim é um FP&A de alto valor? É o FP&A que gera movimento, influência indireta ou influência direta, que as pessoas vão olhar FP&A no centro, ou não vão ver FP&A no centro, mas vão saber que FP&A está trabalhando, com BPs ou sem BPs. Então, isso ficou bem claro assim na minha cabeça. E acho que é um pouco do que eu entendi sobre o artigo. E, Thaís, é muito bom ter um profissional de dados trabalhando para gente, assim, as coisas acontecem muito rápido. Eu tive essa oportunidade quando eu estava na contabilidade e eu amava, hoje eu sinto falta. Mas é muito legal. Muito bom, Igor. Acho que tem uns pontos bem relevantes aqui. Eu estou fazendo um desenho enquanto depois eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Não consigo mostrar. Ah, mas sobre o resumo desse artigo, tá? O que que esse artigo traz para a gente? Primeiro, tá? É um novo modus operandi de times financeiros, que é um pouco que o Igor começou a tocar. É a gente imaginar, e eu vou, na verdade, refrasear o que que o Igor falou. Não é colocar o FP&A no centro. E aqui é uma parte que a gente talvez resista a acreditar, né? Porque a gente tende, ou tudo que a gente ouve e é escrito, é que a FP&A é tão estratégica, é tão, né, o centro motor das informações de finanças, é que, na verdade, o FP&A, quando ele funciona muito bem, ele é o óleo da engrenagem do negócio. Ele não é a engrenagem, ele é o óleo que faz tudo funcionar. Como que a gente faz isso? Aí o artigo traz para a gente três caminhos, três áreas, né? Como geralmente é mencionado em qualquer projeto de transformação, pessoas, sistemas, processos, né? É o que geralmente são as três áreas que a gente fala. Aqui nesse artigo, ele faz uma correlação, na verdade, de habilidades e competências, que foi mencionado muito bem pela Camila, né? Que ela traz essa área de influência e comunicação. Tem a área de Finance Business Partnership, trazida pela Thais, sobre escolher os KPIs certos, não só os financeiros, mas os que realmente geram impacto e relevância para o negócio. E tem essa terceira área que o Igor começou a tatear, que é o modo que o FP&A funciona. E como esse modo do FP&A funcionar, ele tem que ser subdividido em duas áreas, tá? Uma delas, inevitavelmente, vai ser dados e sistemas, ou dados e automatizações. Não tem como a gente ser ágil
se tudo que a gente precisa para fazer dar qualquer resposta leva horas para a gente extrair dos sistemas. Não tem como. A gente pode até fazer mágica, mas não dá. Ter uma pessoa de dados no nosso time acelera, mas ainda não te torna necessariamente ágil, porque o que o artigo diz é sobre como que a gente começa a olhar para esses processos e faz com que eles cada vez mais fiquem arredondados de uma forma que da próxima vez tu tá menos dependente de um ser. Esse é o grande segredo da agilidade de uma empresa ágil, tá? A gente nunca é dependente de uma pessoa, não existe um ponto de contato. Sempre tem alguém para empurrar aquela decisão para frente. Então, ele traz essa parte sistemática, né, de automatizações, ele fala sobre a importância do. Convenhamos, gente, esse artigo é de 2017, tá? Então, ele não é novo, só para contextualizar. E ele fala sobre o avanço da a inteligência artificial, mas ele usa as palavrinhas que eram mais comuns antes da palavra, do conceito inteligência artificial vir à tona, que é machine learning e data analytics. Que ele fala que, na verdade, são essas duas grandes habilidades que os FP&As deveriam estar realmente apostando para gerar mais insights com maior facilidade. E ele também menciona ali BIs, né, como forma de demonstração de informação para as empresas, e fazendo então com a segunda parte, que é o posicionamento do FP&A em si, que é uma vez tu tem um ambiente com informações suficientes e de qualidade para a tua empresa, essas pessoas, elas têm a capacidade de ler isso. E o FP&A vira óleo. O que que isso significa? É que ele educa cada vez mais as pessoas como lerem aquelas informações. Ele está atuando naquele passo à frente de todo mundo. É quando tu está podendo já fazer uma modelagem de expansão, uma comparação com o mercado externo, alguma coisa que seja mais estratégico, digamos, na nossa régua, que geralmente a gente coloca. Esse FP&A ele consegue andar na frente porque a informação básica do FP&A está automatizada. E aí vem uma segunda parte, que é a centralização e a descentralização e a dicotomia disso que ele traz no artigo. O que que é a centralização que ele traz? Que as empresas que também estão dando um passo para trás, esse artigo, ele é, na verdade, escrito baseado numa pesquisa, eu acredito que é europeia, tá? Por causa das instituições que estão ali envolvidas, eu não olhei novamente, mas eu acredito que seja. Inclusive, uma delas foi a que eu estudei quando eu morei em Londres, o CIMA, que fala sobre a centralização das rotinas de FP&A. Então, eles fizeram uma pesquisa com as empresas, medindo empresas que têm financeiros ágeis versus empresas não ágeis. E eles trazem os pontos que fazem com que essas empresas, então, gerem mais resultado. E uma delas é essa dicotomia de centralização e descentralização. E a gente fez isso na TW, tá? Na empresa que a gente trabalhava. O que que isso significa? Tu tem um FP&A corporativo que centraliza a parte padronizada e tu descentraliza, como aqui no Brasil muitas vezes é chamado de o Finance Business Partner dentro da operação, como esta pessoa que está ali dentro da área gerando os insights operacionais para gerar resultado de impacto. Então, tu descentraliza, vamos dizer assim, tu quebra em duas, modifica a estrutura do teu FP&A para ele ter três áreas, que aí entra e tem um desenho lá no arquivo, que depois eu posso colocar ali no chat para vocês, coloco aqui em seguidinha, que ele fala que o FP&A ágil, ele tem a pessoa de dados, aí seja ela financeira ou não, tem a pessoa, deixa eu até puxar aqui, peraí, gente, para vocês verem. Boto aqui rapidinho na minha tela. Tu tem o SMI, que a gente chamava, tá? Que é a pessoa que tem a expertise de FP&A, que entra aqui muita habilidade de analytics, de informação, né, de análise
Ele foca muito nisso no artigo, falando que isso não vai sair de moda, porque mesmo que os sistemas possam gerar as análises e as informações, a gente sempre vai precisar de uma mente analítica olhando para essas informações. E o pessoal da direita ali, que é o Decision Support e Performance Management, que seriam os grandes influenciadores, o Finance Business Partner que a gente chama. E aqui embaixo tem, aqui ele chama de Accounting Operations, porque quem pesquisou isso daqui são instituições de contabilidade, tá? Então eles chamam isso, e lá na Inglaterra eles chamam isso de Management Accounting, como se fosse a contabilidade gerencial, mas eles têm uma outra conotação lá, que seria essa centralização da parte mais padronizada de FP&A, ou seja, orçamentos, forecasts, reportes padronizados, BIs, sai tudo dessa centralidade, desse local central e depois fica descentralizado a parte ad hoc, tá? De dentro das operações. Então, é uma mudança de paradigma de como os times são estruturados e como que a gente faz isso em empresas menores, a gente poderia vir a discutir, tá? Mas quando a gente tem 3, 4 pessoas, claro que isso é impossível de separar, mas empresas que já têm alguma estrutura já conseguem fazer essa estruturação. Então, além dessa perspectiva da centralização dessa parte mais padronizada de FP&A, também tem a questão da descentralização da decisão, que é a transferência, então, desse conhecimento para as suas áreas de origem, para que elas possam tomar melhores decisões, voltando ao conceito da FP&A como óleo de engrenagem. Então, esse é o grande guarda-chuva desse artigo, tá? Só que, claro, isso tudo é muito conceitual e parece, às vezes, muito longe da nossa realidade. E, inclusive, isso vai conectar muito com o fórum, gente, porque a ideia do fórum é a gente, e eu tenho cada vez mais pensado nisso, junto com vocês, construir um caminho possível para essa transformação acontecer, independente do tamanho das empresas de vocês. Porque aqui, o que a gente vai precisar fazer? Ele tem uma frase até que eu copiei, que ele fala sobre as habilidades que vai ser requeridas cada vez mais para os profissionais, de acordo com a digitalização, que seria mais habilidade estatística, que eu, de certa forma, discordo, porque a inteligência artificial veio depois. Tem que lembrar que o artigo é de 2017 e ele já faz modelos estatísticos muito bons. Inclusive, recebi uma recomendação de uma pessoa que está usando cloud e para criar modelos Monte Carlo, né? Então, a gente já sabe aí que tem a ferramenta já está criando esse tipo de estatística, né? Essa informação de estatística. Mas análise de dados, como eu falei antes, isso não vai embora. Visualização de dados, então, quando a gente fala de visualização de dados aqui, gente, é muito interessante. Tem 2 livros que trabalham sobre essa questão. Um deles é aquele que já foi colocado lá, o Storytelling com Dados, mas tem um outro que também me foi indicado e foi colocado no nosso grupo de lideranças pelo Gabriel Barbieri, tá? Que fala um pouco sobre como moldar melhor a informação. E aqui eu daria uma dica para vocês de permearem, talvez, o mundo do design thinking ou do design de. Como é que é o nome agora? Me esqueci. De usuários. Por quê? Essas habilidades vai fazer vocês pensarem cada vez mais com o olhar de quem está recebendo a informação versus o X. Eu estava tentando traduzir, Camila, não lembro como é que é. Eu acho que é de usuário, né? Acho que é user experience. Claro. O Eles- UX é user experience, mas tem uma área mais específica que é de design. Tá? Eu só conheço como UX, né? A Gil Dornelles fazia isso lá na ThoughtWorks, Shana. Não sei se tu lembra, mas tem uma outra área dentro das UX da vida que foca só no design
da experiência dessa pessoa. Então, quando a gente estuda essa outra matéria, nos abre um campo mental para a gente entender como é melhor apresentar essas informações. E ele está falando que essa é uma habilidade que a gente vai precisar muito. Aí depois tem o business partnership, que é entender do negócio e saber conectar, né, aprofundar os KPIs financeiros com os operacionais e falar a língua do negócio e dar, então, um suporte rápido para decision making, então a tomada de decisão e o performance management. E aí, quando eu leio essa frase, eu fiquei pensando, ok, como é que a gente faz essa mudança? A gente olha para essa frase de trás para frente. Qual deveria ser o foco de vocês para construir um time que entrega muito? Que a gente tem que focar nas tomadas de decisões e no performance management do negócio. Hoje, que aí foi uma das análises que eu pedi para vocês fazerem, onde é que vai o tempo de vocês e do time de vocês? Quem é que chuta? Quanto do tempo de vocês vai para essa área? Quando eu comecei a estudar esse assunto, em 2016, existiam artigos que diziam que o time financeiro gasta 85% do seu tempo na atividade padrão de, seja tradução dos números em relatórios ou orçamentos, tá? Que é a parte mais básica, e 15% em atividades que agregam valor. Isso ressoa com vocês? Esses artigos foram escritos em 2015 e 2016, faz 10 anos. Esse artigo que a gente está lendo aqui, ele é europeu. Eu imagino que na Europa, hoje até por causa desse artigo, ele fala ali de 2017, está na média de 65 para 35, já deu uma boa mudada. Mas eu acho que o Brasil ainda está mais próximo dos 85 do que dos 65, salvo exceções. E a questão é, que é onde eu quero a gente começar cada vez mais focar, e eu estava pensando sobre isso hoje, pensando no fórum, como é que vai ser a construção de todo ele, mas conecta muito com o que a gente está falando aqui. Como é que a gente sai de um lugar para outro? Porque tem um caminho. Então, a provocação para vocês agora, vou botar vocês na salinha de novo, é vocês fazerem um brainstorm de como é que vocês saem de um lugar para outro. E lembra, acho que está lá no nosso compiladinho que eu falei do Word Doc para vocês. Quando a gente está desenhando processos ágeis, vou falar a frase de uma música que eu adoro, vocês não podem se limitar pelos problemas reais de vocês. Não pensa na limitação como um bloqueio, mas como um trampolim para ser superado. Então, discutam, eu vou fazer vocês em dupla dessa vez, para que vocês possam ter mais profundidade e gerarem pelo menos 2, 3 insights acionáveis que vocês acham que daria para continuar pensando sobre e levar de volta para aquilo que vocês estão fazendo.
E para aqueles que já estão fazendo, provavelmente já tem. Tá bom, Daisy. Eu vou fazer as salas, eu te coloco com a Shana, que também não vai para a sala. Vai ter uma sala com 3 pessoas, tá? Vou dar para vocês 15 minutos para vocês conseguirem aprofundar. Lembrem de dividir o tempo entre vocês, tá? Pronto? Já tem o plano de ação? Qual vai ser o ano que vocês vão ser um time ágil? Me contem, quais foram os insights e talvez as dificuldades que vocês tiveram ao tentar redesenhar o processo de vocês, de certa forma. O meu desafio maior que eu compartilhei está relacionado, acho que tem as questões de dados e tal, mas eu acho que o desafio maior está sendo o desenvolvimento do time nesse momento, assim, como que a gente capacita as pessoas para que elas consigam enxergar o todo e ter essa visão, assim, qual é a história do resultado, né? O que está acontecendo ali, para onde a gente está indo, né? Porque acho que dados, mais ou menos automatizados, a gente tem os dados, né? E como capacitar o time é algo que tem sido uma dúvida. Eu ia trazer esse tema, Vanessa, quando tu fala capacitar time, seria em análise de dados em específico. Eu não, acho que não, Dani, porque assim, eu fico pensando, um treinamento, por exemplo, eu não sei se resolve, porque é muito Uhum. a questão que pega é a conexão mesmo, de como que uma coisa influencia na outra, por que que o resultado tá vindo da forma como tá vindo, por que que uma variação, por que que uma projeção ela mudou do último forecast para o forecast novo, e como que isso está impactando no resultado. É, coisas que até parecem simples às vezes, acho que os dados estão ali, mas eu acho que tá faltando um pouco dessa análise ponta a ponta, assim, de como talvez expor o time ou como provocar. Não para que tenha uma evolução técnica de conhecimento técnico, de assuntos técnicos, mas sim de conseguir ser o business partner mesmo, de fazer as conexões, juntar as pessoas que precisa juntar para ter as respostas certas e conseguir analisar um pouco mais de cima e não só o detalhe do detalhe, a variação do número, e conseguir mais contar a história mesmo, assim, do resultado. Seria pensamento crítico? Talvez, acho que sim. Acho que sim. Vamos voltar depois nisso. Contribuindo também um pouco, Dani, me lembrei, acho que dos nossos primeiros encontros, da questão do posto Ipiranga, né? Acho que um grande Uhum. desafio aí do planejamento é isso, assim, ser o posto Ipiranga, né? Acho que por estar participando ali muito das questões estratégicas, ter acesso a muitas informações, a gente às vezes acaba assumindo tarefas e estando em funções assim que não é o, o núcleo, né? Não é o nosso essencial. E às vezes aquele que é o essencial deixa a desejar porque a gente está muito aberto, né? Então acho que essa questão é um puta desafio e dentro dessa questão que se resume à gestão do tempo, pensando numa matriz de Eisenhower, né? A gente vive muito como bombeiro, né? Padaria, pão quentinho, né? Às vezes a palavra prioridade que é no singular, para a gente é no plural, né? A gente
fica ali no importante, urgente, urgente, importante, né? E às vezes a gente não foca naquilo que é o essencial, que você está trazendo lá que faz muito sentido, do 85-15, que é focar no importante, mas não urgente, que é ele que vai gerar valor, né? Então a gente realmente saber como sair de ser o posto Ipiranga e ter utilizar um tempo de qualidade, né, para a gente focar naquilo que realmente vai mover ponteiro, focar mais, né, naquilo que realmente vai mover ponteiro, né? E, Matheus, quando tu fala isso, me vem um pouco dessa conceituação da descentralização da decisão, ou daquela, dessa nova analogia, né, de ser o óleo da engrenagem. Tu acha que isso, de alguma forma, se funcionasse, ajudaria nesse desafio? Acredito que sim, porque eu cheguei mais ao final quando você estava trazendo esse exemplo, mas eu entendi que hoje nós somos muito geradores de dados, né? Mas se a gente deixar de ser geradores de dados, mas sim fomentar essa engrenagem, quais dados precisam ser gerados, como eles precisam ser vistos e tudo mais, né? Então aí a gente não está focando no operacional da coisa, mas sim no estratégico, né? Direcionando, né? Então eu acredito que se for por essa linha, né, que foi o que eu entendi, que eu cheguei mais quando já estava no final dessa discussão, eu acredito que sim. Uhum. Ah, bom que tu mencionou isso, porque um dos projetos que a gente teve no meu time foi exatamente para lidar com essa questão do posto Ipiranga, que primeiro a gente se torna um posto Ipiranga, para quem não conhece, gente, é assim, ó, aquela história do, todo mundo conhece as propagandas do posto Ipiranga, do tipo, quero comprar uma bola, vai lá no posto Ipiranga, você precisa trocar o pneu, vai lá no posto Ipiranga, você quer comprar uma bolachinha, tem lá no posto Ipiranga, que é isso. Primeiro a gente se torna o Poço Ipiranga, que é no sentido de todo mundo lembra de quem a gente é. Primeiro ninguém quer falar com a gente, depois a gente se torna o centro das atenções. E aí, depois que a gente vira o centro das atenções, o que que a gente faz com isso? Que é o que o Matheus está trazendo. Legal. Primeiro, celebre, tá, Matheus? Porque vocês são bem reconhecidos dentro da empresa como as pessoas confiáveis das informações certas. Isso é legal, tá? A gente fez muito esse trabalho dentro do meu time. Aí depois, gente, é sentar, Matheus, e não tenho, eu não tenho outra ideia, mas aqui, se alguém tiver, por favor, contribua. Fazer um log do que são esses pedidos constantes e tentar entender e criar estratégias para lidar com elas. Então, a gente fez reestruturação de pontos de contato do time com certas pessoas. E, claro, requereu da gente, por exemplo, como em geral o ponto central era eu, porque eu sou eu que entrava em todas as reuniões, então todos os gerentes gerais executivos da empresa chamavam a Dani para falar. E aí eu tive que criar uma estratégia para descentralizar, para que exatamente essa coisa não ficasse primeiro centrada em mim, e segundo, que a gente conseguisse levar as pessoas para o nosso dashboard, o BI, tá? Então, é desenhar os maiores comedores de tempo, né? E aí tentar criar estratégias para fazer essa transição. Vanessa. Tem um material que eu não sei se não foi até aqui do grupo que eu tirei ele, que é da Gartner, um estudo sobre o papel do Finance Business Partner como uma mudança de um papel de consultor para um papel mais relacionado com o ensino, que eu acho que é uma forma também de conseguir evoluir nesse aspecto, né? Tá, as áreas vão te procurar, isso é incrível, mas como que a gente capacita as áreas e fornece ferramentas para que as áreas possam fazer uma boa parte dessas análises sem depender eternamente do FP&A, né? E faz parte dessa descentralização dessa decisão, de certa forma. Outras coisas que a gente tinha, por exemplo, dentro da empresa. Por exemplo, o financeiro construiu uma análise de margem para projetos. E aí todo ano a gente fazia a atualização do back-office, mas essa ferramenta era dos times comerciais. Então eles mesmos podiam digitar o preço que eles iam vender cada pessoa, que aparecia o custo, e isso fazia todo o cálculo ali e dizia para eles qual ia ser a margem do projeto se eles vendessem aquele preço com aquele mix de pessoas, com aqueles países.
Então, é um tipo de ferramenta Excel, tá, gente? Eu não estou falando de nada tecnologia avançada, mas era a Sales Tool que a gente chamava, que todo o pessoal tinha. Era uma das ferramentas que a gente tinha. Esse tipo de ferramenta libera a gente um monte de tempo, porque às vezes a gente quer sentar com cada vendedor para decidir qual é a margem. Mas será que a gente precisa mesmo? Então, dentro da Sales Tool, tinha lá, se diminuísse de 60%, tinha uma célula que abria já embaixo, dizia assim, ah, margem abaixo do pré-aprovado, contate financeiro da sua região. Então, até a margem requerida do negócio, eles tinham total liberdade de seguir adiante e mandar para o cliente. Mas eles não podiam mandar nada para o cliente abaixo de 60% sem aprovação do financeiro. Então, esses mecanismos que a gente vai criando para certas frentes do negócio, para facilitando algumas tomadas de decisão, por exemplo. Eu tinha uma ferramenta assim para compras que eu fiz também no, na Urban Pharmacy, que era os compradores podiam fazer a compra de insumos até determinada variação do custo, né? Do cálculo do custo que a gente tinha. Se não tinha que validar com o financeiro, ou a gente tinha que ajustar com o P&D a fórmula da receita para conseguir encaixar o custo. E funcionava super bem também. Acho que eliminava bastante uma grande parte, assim, das interações. É um outro exemplo, quando a gente implementou o Coupa na empresa, as pessoas também tinham limites de gastos para compras, ou em regiões menores, os heads de finanças locais, eles mandavam um Google Sheets com o orçamento da pessoa e, tipo, nem me manda se não estiver aqui. E, tipo, nem me manda, a não ser que seja algo muito estratégico, não é que não mandassem, mas nem me manda. E me manda só se tiver o CEO copiado, porque daí já está pré-aprovado. Não manda para que eu possa aprovar. Eu não, a gente já deixava para eles. Eu não tenho capacidade nenhuma, autoridade nenhuma de aumentar o teu orçamento. Então, se você quiser aumentar o orçamento que vai diminuir o resultado da empresa, tu precisa ter um e-mail que manda para a gente já copiado do CEO com a autorização dele de aumento desse gasto. E assim, imagina que eu era muito amada na empresa. Outros insights. Uma coisa que eu falei lá, Dani, que eu fiz até com a Iana recente, com o time de forma geral também, é uma matriz RACE. E aí, através da matriz RACE, a gente desenhou como que ela está hoje e como que ela deveria estar. Então, a matriz RACE, ela é boa porque ela nos dá a visão de concentração em atividades que ou não deveriam existir da forma que existem, ou você está concentrando muito atividades em uma pessoa só e deveria estar melhor distribuído, etc. E aí a gente desenhou duas coisas, a matriz RACE de hoje e a matriz RACE que a gente quer que chegue, como que quer que chegue. E a partir daí a gente foi fazendo planos, né, do que é que vai mudar para que ela chegue naquele modelo ideal. Porque uma coisa que a gente estava discutindo no grupo é que, assim, a gente sabe que precisa mudar. E a gente fala sobre isso o tempo inteiro, mas até isso virar um plano claro do que é mudar, quais são as atividades que hoje estão tomando mais o meu tempo e como que eu vou direcionar para que isso diminua um pouco o tempo. E como você falou, nem sempre é inteligência artificial, às vezes é um Excel mesmo, às vezes é uma macro, às vezes é uma coisa básica que a gente sabe ali há muitos anos que funciona e que a gente só não parou para fazer, sabe? E aí eu acho que ter esse plano claro ajuda a gente a direcionar esforço e a gente a não ser consumido pela operação, né? Porque a tendência de você sair dali, daquele bolo de neve, é difícil, né? Porque você meio que é trocar o pneu aquela velha conversa, trocar o pneu do carro com o carro andando, não é fácil. Então, se você não tem muita clareza de o que você precisa fazer, quando precisa fazer, por que precisa fazer, você acaba vivendo sempre aquele mesmo ciclo de
Você quem faz, você que analisa, e analisa mal feito, e aí vira 85-15 mesmo, não tem jeito. E às vezes é uma política já existente que não está sendo aplicada ou reforçada dentro da empresa, né? Porque a gente não quer incomodar alguém ou porque a gente não quer ser o chato, né? Porque a gente fala que o business partner tem que ser perto do negócio, mas a gente não sabe às vezes como estar neste meio do caminho, né? E eu acho que isso é muito importante, gente, fazer esses trabalhos, como a Camila falou, e eu já falo isso há muito tempo, e alinhar isso com a gestão de vocês. E mostrar para eles, e aí entra um pouco do storytelling, e a capacidade de vocês fazer exatamente o que a Vanessa estava falando agora, de um ponto de vista de liderança, que é usar os dados do time de vocês, de mostrar por que que certas mudanças precisam acontecer e quais são as consequências se a gente não fizer. Então, vou encontrar resistência de mudar esse processo. Bom, tá bom, a gente não muda, contrata uma pessoa, então, para que a gente consiga manter o processo como ele é hoje. Ah, não, mas a gente não pode contratar, então a gente não consegue mais fazer. São conversas difíceis, mas que precisam acontecer. E eu estava o tempo inteiro tendo essas conversas. Porque não tem como ter uma vida saudável dentro de FP&A se vocês não colocarem limites. Você sabe? Que é uma das coisas que eu já falei lá no início, né? Um FP&A sênior, ele não quebra pratos. Ele não deixa quebrar os pratos. Ele escolhe os pratos e joga na parede. Ele entende quais são aqueles que ele não vai fazer e vai comunicar, dizendo que não vai fazer porque não dá por causa disso, disso, disso. Vai alinhar as expectativas. Você falou essa palavra, Dani, de um jeito que deixava a gente mais apreensivo. Você falava assim: uma criança deixa os pratos caírem, né? O adulto joga o prato no chão. Aí a gente, pra acabar com a gente, era mais assim. Gente, eu tô ficando mais boazinha, né, Matheus? Olha só, bem lembrado, Matheus. É, a Crianças. distância do mundo corporativo vai deixando, voltando o coração a amenizar. Exatamente, né, Thaís? A gente não tá mais tão pressionado no dia a dia. A gente vai ficando soft. Estou precisando fazer uns projetos dentro de umas empresas para ganhar aquela adrenalina de novo. Uns corticoide, assim, na veia. Mas é muito isso, né? Criança, deixa. Como é que é mesmo, Matheus? Até eu esqueci agora. Eu tenho que escrever isso de novo. Criança deixa o prato cair, mas o adulto joga no chão. É, Porque você tem que saber qual pratinho você quer continuar rodando, né? Qual que é o essencial. o que a gente escolhe. E essa questão do escolher, gente, parece impossível do ponto de muitos lugares que eu estive na minha jornada. E muitas vezes que eu fiz isso foi salto de fé. De tipo, não era nem fé, porque na verdade era ligar o botão. Cara, eu não quero mais viver assim. Eu não quero ser esse profissional medíocre. Eu quero continuar crescendo e eu não aceito isso mais para mim. Portanto, tem que mudar. Eu partia disso dentro de mim. E eu sabia que não era só sobre mim, porque era sobre o ecossistema da empresa. Pode, é egoísta da minha parte? É total, mas não é sem conexão com o objetivo da empresa. E toda vez que eu fiz isso, a fé era do ponto de vista assim, cara, o que tiver que acontecer vai acontecer e o melhor, o resultado é o melhor que ele vai dar. E aí eu ia para o confronto. Então, assim, a gente às vezes tem que fazer escolhas. E toda vez que eu pressionei para mudar, muitas vezes, e aí é habilidade de negociação, tu vai para uma negociação sabendo quais são os seus inegociáveis e quais são as coisas que tu está disposto a abrir mão. Tu nunca vai só para os teus inegociáveis. Porque quando tu começar a ser pressionado, tu dá aquilo que tu já está disposto a entregar. E mantém aquilo que é inegociável.
e faz a outra pessoa acreditar que ela ganhou um monte. Então, eu ia com 13 inegociáveis e 7 coisas que eu podia dar. Então, eu dava 7 coisas para a pessoa. Tá bom, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. A pessoa achava que sempre saía ganhando. Eu ganhava aquelas 3 coisas essenciais que eu precisava para mover o processo para o lugar certo. Então, são várias habilidades que a gente está falando aqui ao mesmo tempo, né? Para que consiga fazer isso. É conseguir olhar, conseguir lidar com o desconforto de ter muita coisa para fazer e parar, se retirar da roda viva para olhar para o processo de um outro lugar, criar esse plano de ação, ter um plano de comunicação, então, comunicação, uma habilidade extremamente importante, saber negociar, saber priorizar e saber onde encontra o desejo de vocês como profissionais e a necessidade estratégica dessa empresa. Foi assim que eu cresci na minha carreira, sempre juntando essas duas coisas. O que mais? Uma das coisas que a gente conversou teve bastante a ver até com o que a Vanessa comentou, é que a gente realmente não sabe se é possível mais você tocar uma área de FP&A com profissionais não sêniores. Então, assim, pelo nível de demanda, pelo, pelo que precisa ser feito, no mundo ideal, de certa forma, muito mais lógico pensar em você ter uma equipe, às vezes, óbvio, muito adaptada ao porte da empresa, mas mais enxuta, porém mais sênior, do que você ter uma equipe grande, cheia de profissional júnior, porque eu acho que talvez essa seja uma das raízes de daqui a pouco você, como um gerente head, não conseguir sair, sabe? Então, porque você não tem uma equipe que consegue tocar com uma qualidade importante a tua operação, o seu business partner realmente estratégico sem você estar presente, ou fazer as mudanças necessárias nas suas estruturas de tecnologia e de automações, sem você olhar cada detalhe. Então, você consegue fazer isso, né? Sair um pouco mais, você tem pessoas seniores de diferentes características no teu time que conseguem fazer coisas importantes pela tua área sem necessariamente você estar ali no microgerenciamento ou estar envolvido em cada step, né? Você tem uma equipe mais júnior, é muito mais difícil. Você tem que acompanhar cada etapa, cada mudança importante da área tem que ser puxada e acompanhada por você. Então, bom, será que pela nossa característica, o que são nossos entregáveis, será que cabe realmente a gente ter profissional júnior? Eu Acho que adoro essa pergunta, Thaís. Vou deixar aqui o pessoal do grupo contribuir para não ficar só eu falando. Eu tenho a minha própria opinião sobre esse assunto. O que vocês acham? Vou puxar. Eu acredito que sênior é mais difícil você conseguir e você tem, talvez gera aquela questão que a Dani comentou de retenção do conhecimento em apenas uma pessoa. Então, eu acredito que é importante sim ter os sêniors, mas se possível, você ter meio que, pelo menos, um nível de entrada pleno, que é alguém que você desenvolva e você gere mais tempo de área para essa pessoa também, porque acaba que a área de FP&A, eu vejo ela uma área que você cria muitos talentos para promoção, e o sênior já está numa linha direta para uma gestão.
Então, se você tiver um pleno que vai se tornar sênior, você tem um tempo de área maior com essa pessoa, e você acaba agregando mais valor ali para a área, né? E eu vejo dessa maneira aí. Nossa, outro ótimo ponto que me fez explodir a cabeça aqui, Matheus. Vou deixar aqui, eu quero que mais pessoas contribuam, mas e se no futuro o que a gente conhece como hierarquia não simplesmente sustentar? A gente está pronto para isso? Porque eu gosto do ponto que tu trouxe, mas será que isso vai ser verdade quando a inteligência artificial estiver aí? Deixo algo para a gente pensar aqui, mas eu até escrevi assim: a tecnologia vai causar a juniorização ou a seniorização dos times? O que que vocês acham? Seniorização, né? Esperamos todos. O que que as empresas, o mundo do marketing da inteligência artificial está vendendo? Acho que depende. O que que eles estão vendendo, Igor? Então, acho que depende, porque tem uma venda muito pautada em facilitar o trabalho da pessoa e você pode criar uma cultura preguiçosa de acho que a pessoa perdeu um pouco do pensamento crítico sobre o trabalho de maneira geral, e aí você acaba criando uma barreira maior para seniorizar os times. Eu acho que eu vejo um pouco dessa fuga em profissionais mais júniors, principalmente, mas também eu vejo um grande espaço em profissionais sêniors que acham que facilitar como posso colocar isso, na real, que é só eu transferir o que eu preciso, tipo, eu posso transferir para o cloud e fazer todos os modelos possíveis, Monte Carlo, binominal, Black-Scholes para mim, mas se eu não tenho pensamento crítico para criticar aquele modelo e trazer insights para as pessoas, e eu só pegar aquilo e falar, reportar e falar, pessoal, tá pronto, eu também não saio do lugar, fico estagnado. Eu acho que é o grande risco da inteligência artificial para os times, a estagnação técnica para as pessoas. A minha percepção, assim. Quem é que vai pedir para o Cláudio fazer um Monte Carlo? Vai ser o Júnior? Não, eu sou sênior. É. Gente, a gente vai viver uma mudança de paradigma muito grande nos próximos anos. A gente vai E talvez precisar. até o conceito de sênior vai mudar, né? O que que é o sênior hoje? O que que vai ser o sênior daqui a 2, 3, 4 anos? Então, a gente tem que começar a imaginar, e talvez seja um papo para o nosso encontro de carreira. O que que vai ser essa carreira daqui a 5, 10 anos? Eu já estou meio que aposentada, e vocês? Estão fazendo a reserva financeira para poder se aposentar? Com certeza, Primeiro ponto. Segundo, com certeza. como é que a gente vai se preparar para essa mudança? Porque ela é demorada, mas eu acho que a hora que ela começar, a gente não tem controle de onde ela vai parar, sinceramente. Como é que vocês enxergam isso? Que um outro ponto que me veio muito com a fala primeiro do Igor, que eu acredito também que vai. Eu acredito. Assim, não, não acredito. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta que eu fiz para o Igor, tá? O que que estão vendendo sobre inteligência artificial? Que vai diminuir custo e vai aumentar a bottom line. Esse é o pitch marqueteiro. Mas quem é que vai criar? Quem é que vai pedir para o cloud criar os modelos certos para aquela empresa que está nascendo ou crescendo? Ou vai analisar se aqueles modelos estão certos ou não? Ponto de interrogação. Eu, sinceramente, antes de 10 anos de carreira, teria
zero capacidade de fazer isso. E talvez eu seja muito burro. Um ponto para pensar. Se a gente tiver times sêniores mais enxutos, não é sobre somente criação dos novos profissionais, mas é como é que a gente cria planos de sucessão, que eu acho que é o que o Igor estava, ou que eu seguiria o pensamento do Igor. Quem é que vem depois da gente? Como é que a gente cria essa, esses profissionais do futuro, sem perder esse pensamento crítico? Que, sinceramente, gente, esse tópico pensamento crítico, faz 3 anos que eu discuto com meu marido sobre como é que se ensina pensamento crítico. Isso, acho que a gente poderia fazer um encontro só sobre isso, porque não achei a fórmula mágica. Se a gente conseguir descobrir essa fórmula mágica, a gente grava um curso online e a gente vende e fica todo mundo rico e vai ficar na praia. A gente vai lá morar com a Camila. Nasce da curiosidade, né, Dani? Uma pessoa sem curiosidade não vai. Porque parte da inquietação. E falou de preguiça, né? Quem tá com preguiça não tem a inquietação. Porque hoje em dia, de fato, as coisas estão muito mais fáceis e mais rápidas para estar na mão, né? Eu que sou geração velha e nova ao mesmo tempo, eu consigo ver e perceber o quanto. Eu não sei desse assunto, mas se eu gastar um tempinho ali, se eu ficar ali focada, eu consigo saber, consigo aprender, consigo fazer. Então, acho que vai ser talvez, eh, talvez até antes do pensamento crítico, mas essa inquietação e essa curiosidade, né? Quem vai ter essa curiosidade para ir atrás da informação, para daí sim ter bagagem, para daí sim ter co- conteúdo para criticar alguma coisa, né? Eu acho que é até um passo antes, né, do meu ponto de vista. Eu super concordo, Flávia, e eu tenho dito isso meio sem vergonha, no sentido de, gente, não é por acaso que só somos 45 nessa sala. Não é por acaso. Para vender curso de modelagem financeira gravado, tem 3.000 alunos. Para a gente para sentar e pensar e entender que discussão ajuda a construir o pensamento crítico e lógico, são pouquíssimas pessoas. E não é uma crítica direta a ninguém, porque eu não olhei os detalhes, mas olhem o consumo de conteúdo através da pesquisa que eu estou fazendo lá no grupo de lideranças, como ponto de dados. Então, a gente está numa era de informação rápida, isso é verdade, tá? Então, a gente precisa repensar como é que a gente vai seguir. E aí, se esse futuro, então, que eu acho que é um outro papo que a gente estava falando aqui, criar, na verdade, equipes mais horizontais. O que eu estou trazendo para vocês, gente? Outros modelos, porque talvez o futuro vai nos trazer, na verdade, uma possibilidade de reinventar tudo do zero. E a última provocação que a gente fez, inclusive, que eu fiz lá naquele arquivo do Google Doc, se vocês tivessem que começar o time de vocês do zero, sabendo o que vocês sabem hoje, não o que vocês sabiam lá atrás, quais são as coisas que vocês, exercício de agilidade, o que que vocês parariam de fazer, o que que vocês continuariam fazendo e o que que vocês melhorariam o processo? Esse exercício a gente rodava pelo menos uma vez por ano no nosso time. E todo ano a gente parava de fazer algumas coisas. E eu já falei isso antes. Enquanto vocês não aprenderem a parar de fazer coisas, vocês não vão conseguir subir o degrau da maturidade da FP&A que vocês estão buscando. Porque não é só sobre contratar gente embaixo da gente, que até certo nível é realidade e necessidade.
mas um outro pedaço é a gente saber substituir os processos. E vocês, como líderes, qual é o espaço que vocês estão criando dentro da equipe ou agenda de vocês para conseguir fazer essas automações? Quando eu contratei meus analistas, a primeira coisa que eu disse para eles, que eu dei de meta nos primeiros 13, 6 meses, eles tinham metas de automação de alguns arquivos. E para minha chefe, eu dizia que eles não estavam prontos para participar das certas reuniões. Eu tomei o risco de dizer, eles não vão se integrar no negócio e eles vão fazer esse trabalho aqui de base necessário para a gente poder evoluir junto quando a gente voltar para o negócio. Quais são os riscos que vocês estão tomando para fazer essas mudanças acontecerem? Alguém aqui tem projeto de melhoria do seu departamento, das entregas, estruturado? Eu tenho uns 50. Tem também. A gente rodou a pesquisa, né, do processo orçamentário, acho que a gente até falou sobre isso em algum momento aqui no chat. Depois fazer um compiladão, trazer para a gente trocar uma ideia em algum momento. O Matheus hoje, a gente trabalha junto, né, para quem não sabe, mas eu e o Matheus hoje mesmo estávamos discutindo o resultado da pesquisa com o time e pensando o que a gente precisa fazer para o futuro aqui. Não é fácil assim a gente pensar em como trocar o pneu, né, com o carro andando. Uma reflexão que a gente tem feito, assim, a gente faz muita coisa. É insana a quantidade de coisa que a gente produz. Tivendo nos provocar aí sobre entrega, eu falava isso mais cedo com a Vanessa aqui, com o pessoal na sala. De fato, sim, é muita coisa que a gente produz. A gente precisa começar a repensar, assim, olhar tudo que a gente está fazendo, ver se está gerando valor, testar, cara, eu não vou mandar esse reporte e vamos ver se alguém vai chorar, porque é muita coisa. E se a gente, com esse volume de atividades que a gente tem, é quase impossível construir o futuro com quantidade de horas que a gente está dedicando para as coisas que a gente está fazendo hoje. Então, eu e o Matheus estamos com esse desafio aqui, pensando no projeto de melhoria. A gente, no ano de 2025, a gente fez isso, destacou o nosso melhor analista. Cara, assim, esquece, você não faz mais nada aqui do dia a dia, me ajuda no projeto aqui. A gente rodou uma primeira etapa, mas é o que o Matheus falou, assim, a gente acaba... E aí esse cara era tão sênior, assim, no time, esse ano ele foi promovido. Então, assumiu a coordenação em outra área. Então, assim, você corre esses riscos, né? Então, esse ano a gente está aqui repensando um pouco a estrutura de como fazer. Mas a gente tem aqui, estamos planejando aqui, pensando no futuro. Mas não é fácil, não, assim, esse equilíbrio, sabe? Esse trade-off aqui entre o que a gente tem que fazer no hoje versus o futuro. Bem interessante, né, Márcia, essa questão de perder profissionais para o negócio, que eu acho que na primeira vez que eu ouço isso, eu não sei se vocês já fizeram uma análise de para onde e por quanto tu tá perdendo essas pessoas e colocar isso na ponta do papel para mostrar para o teu chefe. Não, mas a gente está perdendo, entre aspas, Dani, dentro da empresa, tá? Então, Sim, eu tô mas formando... ainda assim, por que vocês estão formando pessoas melhor que outras equipes? E usa isso como vantagem competitiva. Já que a gente forma os líderes dessa empresa, a gente tem que ter mais gente entrando através desse time. Entendi. Não, entendi a provocação. Temos que pensar. Mas porque, assim, hoje, não sei se o Matheus tem aí o número, mas só nos últimos 2 anos aí, acho que pelo menos uns 2, 3 coordenadores saíram da nossa área, fácil.
Eu acho que é uma bela de uma provocação para vocês olharem, hein? Uhum. Talvez você seja um motor educacional dentro da sua empresa que nenhum outro Sim. departamento tem. Uhum. Assim, isso a gente tá falando de liderança. Fora, assim, cara, analista pleno nosso, ele sai para ser sênior em outra área fácil, pelo volume de informações que o cara tem acesso, enfim. Eu acho que o planejamento tem essa característica, né? Mas é uma boa provocação. E, Márcio, eu não esqueci, tá? Na hora que tu puderes, talvez até no próximo encontro, queremos ouvir os findings lá do orçamento, lá, feedback. Vamos, vamos sim, até porque eu quero colher de vocês também insights sobre os pontos que apareceram no próximo encontro. Acho que a gente já, assim, é porque a gente já acabou atrasando, são muitas pesquisas que rodam ao mesmo tempo na organização, a gente consolidou, eu apresentei semana passada, né, Matheus, para a diretoria. A gente passou hoje com o time, então, mas tá pronto agora. Se a gente, num próximo encontro, dá para a gente reservar alguns minutinhos para falar sobre isso. Eu estava verificando aqui, eu não lembro, talvez o próximo seja de mentoria coletiva. Uma ideia que a gente poderia trazer é que 3 pessoas apresentassem um case para que este grupo ajudasse com um brainstorm. Legal. Pode ser. É claro, teríamos que ver aqui como a gente estruturaria, mas uma ideia. Bacana. Acho que a gente fez um modelo assim um tempo atrás, né? Tentamos. Alguma coisa assim. Boa. E aí, gente, para encerrar, quais são os. O que que vocês levam hoje? O que que vocês levam ou o que que vocês gostariam de aprofundar? Eu fiquei curiosa para estudar mais sobre como desenvolver pensamento crítico. Eu fiquei com a reflexão que você trouxe no começo, acho que foi da Sankia, né? Assim, que a gestora falou, né? De as pessoas que trabalham conosco têm que participar dos fóruns que a gente tá, assim, né? Acho que um pouco disso, assim, como que a gente traz mais gente para ter esse pensamento que a gente está tendo aqui, ou essas preocupações, ou perder o sono junto com a gente sobre essas coisas. Pelo menos ficar, né, no cafezinho juntos no outro dia, tomando aquela acordada. Será que mais alguém está perdendo o sono com isso aqui? Você sabe que a gente estava lembrando aqui, numa experiência passada, que eu tinha uma área mesmo, né? Não é o caso agora, a gente tinha uma agenda uma vez por mês, que era meio de repasse de conhecimento, assim, e toda a agenda, um analista era responsável por dar um reporte de alguma coisa legal que aconteceu, ou uma automação de processo, ou um projeto implantado e tal. A gente tinha pautas já pré-definidas, era uma agenda de 1 hora e meia no máximo, eu acho, do time interna, pós-fechamento, pós todo o rolê. E aí uma das pautas sempre era de responsabilidade de alguém apresentando, né, se colocando nessa posição mais de desconforto mesmo, de alguma coisa que aconteceu, alguma melhoria e o pessoal discutindo. Então, eu acho que promover alguns momentos assim com o time, às vezes faz sentido para eles saírem dessa rotina, né? Para descomprimir também um pouquinho e também colocá-los em posição diferente. Às vezes não dá para levá-los para reunião com executivos e tudo mais, que é too much. Então, como é que a gente gera esse ambiente interno? Às vezes é com a própria área, né? Ou às vezes você fecha parceria com uma área par e faz isso entre áreas. Então, apesar da agenda ser uma complicação,
eu acho que faz parte da prioridade de desenvolvimento dessas pessoas também, né? A gente conseguir promover a gente pode promover, às vezes é mais simples do que a gente pensa, né? A gente tinha uma reunião assim também, Thaís. Thaís, eu acho que é um complemento, assim, né? Uma coisa a mais. Eu tenho com o meu time uma vez por mês, com o objetivo da gente fazer um levantamento de tudo que a gente fez no mês. E muito com o objetivo de questionar o que toma mais tempo, realmente mapear tudo que a gente construiu. E a gente tem um documento em que cada mês a gente detalha, assim, mas principalmente com foco em impacto, valor gerado, o que toma mais tempo. Isso ajuda muito a gente para eu fazer a avaliação deles, eles fazerem as próprias autoavaliações, a gente conseguir medir quantidade de automações, entrega, o que que a gente construiu, mas eles mesmos são avaliados em alguns tópicos e a gente já tenta deixar isso mapeado mês a mês. Então, eles são avaliados por utilização de IA. Às vezes, se você é um ciclo semestral de análise de performance, você esquece no detalhe. Então, acho que isso é uma coisa muito rica também para gerar esse pensamento crítico deles do que eles estão fazendo, porque eles sabem que eles vão ser avaliados por isso. Então, a gente já fazer esse reforço mensal de, cara, o que que eles estão fazendo em prol da própria performance dele e entrega do time como um todo, sabe? Eu acho que é uma coisa bem bacana de se fazer. Boa. E sabe uma coisa que a gente fazia também? Eu tinha, sei lá, 4 business partners. E a gente montava um report para a companhia, né? E nesse report tinha cada unidade de negócio e cada business partner era responsável. Então a gente tinha uma agenda no qual cada business partner apresentava o resultado da sua unidade de negócio para o restante do time. Então todo mundo ficava sabendo o resultado da companhia e tudo mais, e ajudava muito no desenvolvimento de pensamento crítico. Então, uma coisa é você montar um PPT lá de 4, 5 slides, escrever um pouquinho, coletar informação. Outra coisa é você apresentar o funil de vendas, entendeu? Da tua unidade de negócio, e depois você apresenta o resultado do NPS junto com o PNL, isso junto com o churn, sei lá. Então, e era todo mês mesmo, assim, fechou o ciclo, mandou o report, tá conferido tudo certo, descomprimiu, faz a reunião de apresentação. Eles apresentavam, a gente buscava melhorias de report frente a isso e ajudava o desenvolvimento crítico também é, deles, assim. Funcionava, assim, era legal também. Só compartilhando um pouquinho também, eu sempre tive o hábito de levar o time para as reuniões, sempre. Então, divulgação de resultado, o time sempre participou. Então, não era nenhum número que ninguém soubesse, né? Então, com o CFO ou com o CEO, então assim, o time sempre está comigo, não dá para levar todo mundo, né? Mas eu rodava. Então, em determinadas reuniões, o time ia comigo a gente desenvolver um pouquinho. Então, nessa, cara, analista virou coordenador, sênior virou especialista. Então, acho que ele já tinha um pouquinho de contato com a senioridade da empresa, né? E, cara, e construção civil, por exemplo, sempre é muito tradicional, né? E então impacta um pouco algumas decisões e tudo mais. Mas até tive uma conversa com a Dani na sexta-feira sobre conversas com diretoria e etc. E hoje também uma conversa dura e, cara, levando o time junto para bater papo. Então acho que isso aí envolve um pouco mais o time e deixa a galera um pouco mais por dentro do que está acontecendo. Essa de levar o time aí, eu tenho um exemplo muito bom, porque o meu time fazia os relatórios e aí eu levava na reunião da diretoria, e eu levava. Né? E aí depois eu voltava e falava, não, ó, vocês têm que fazer nesse formato, porque eles gostam de ver dessa forma, a mentalidade do executivo é assim, né? E aí foi onde eu comecei, Felipe, fazer isso, levar, cada vez eu levava um. Levei um, falei, ó, você vai apresentar, né, a sua tela do computador, eu vou te ajudar, vou falando. E aí os diretores iam provocando e eles sentiram na pele qual que era a intenção dos diretores, qual que era a visão deles, o que que eles estavam buscando, né? Não era eu falando, não era eu pedindo, era eles vivendo ao vivo,
né? O que que eles queriam. E isso mudou bastante a mentalidade de alguns. Eu consegui rodar isso com algumas pessoas e ajudou a ter essa visão um pouco mais estratégica, essa visão mais executiva. Isso realmente colocar o time para o jogo ali junto com a diretoria. Às vezes realmente não dá para levar todo mundo, né? Mas você fazer uma rotatividade ali mesmo, né? Um período leva uma pessoa, depois em um outro período leva outra pessoa, até porque, né, precisa de algumas reuniões para a pessoa também entender, mas isso é ótimo também para desenvolver um pouco desse pensamento crítico, assim, e da vivência mesmo, da visão de um diretor, de um executivo, né, que os analistas muitas vezes não conseguem ter, acabam se escondendo um pouquinho atrás das planilhas. Que me faz lembrar um pouco, Josi, do que no artigo ele menciona também em pedir para as pessoas participarem de reuniões das áreas de negócio, não só das executivas. Uhum, Vai lá, sim. vai lá na reunião de pipeline discutir, escutar como é que eles discutem pipeline. Isso é legal. É. Mais alguma coisa, gente? Quem não vai dormir hoje? Márcia. Gente, por hoje, então, é isso. Eu anotei aqui para pedir a gentileza do Igor compartilhar um podcast que ele mencionou. A Vanessa, depois tu me diz onde é que está esse artigo que tu mencionaste da Gartner, se está lá no nosso Drive ou não. E eu vou colocar também um livro de storytelling que eu tinha mencionado. Mais alguma coisa que eu perdi, que alguém falou. Precisa ir para o nosso. Ô, Dani, só um ponto. Esse livro de storytelling que você comentou, a gente, como eu conversei lá com a galera, a gente vai dar um para cada analista lá da empresa, O do storytelling time de com dados? operações. Aham. Boa, Compramos já, vamos dar de presente pra galera. que legal. Muito bom. É. Ele tem um preço razoável, Felipe? Tem. Ah, Interessante. não, o time tem 10 pessoas. A gente comprou lá e ficou preço legal. Ele é uns 140, viu? Pela última vez que eu pesquisei na Amazon. Mas ele é um excelente livro. Bacana pra fazer cumbuca com a turma e tal. Eu já vi gente vendendo treinamento que basicamente é cada capítulo do livro. Olha só. Eu fiz cumbuca ano passado desse livro com o time também. Foi super, super legal. E é com boca, gente. É que todo mundo lê o livro, aí sorteia na hora um capítulo, e aí a pessoa que foi sorteada é que tem que falar sobre o capítulo. Interessante. Cumbuca porque é um método criado pelo Falcone. Aí ele fala para colocar os nomes numa cumbuquinha e sortear. Ah, ele faz um fishbowl brasileiro. Entendi. É que nem o toró de ideias. Vocês não fazem toró de ideias na empresa de vocês? Não sei o que é o toró de ideias. Um brainstorm? Aí sim, não sei, não faz. Isso foi os meus amigos de Recife que criaram da empresa, toró de ideias. Hum. Gente, muito obrigada. Se teve mais algum material que vocês quiserem ou puderem compartilhar sobre o assunto, me enviem que eu subo lá para o nosso Drive. Como eu falei lá no grupo, tem um aplicativo no Classroom, do Classroom para o celular de vocês. Várias pessoas me deram feedback que é muito legal, porque dá para acessar ali os artigos, dá para ler. Em ambientes, né, mais facilitados. Se alguém não tiver acesso ao Classroom, me avisa. Eu vejo que algumas pessoas não entraram lá, talvez não sei por quê, né? Me digam o que está acontecendo. E, de novo, né, Shana, bem-vinda. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Ela vai entrar em contato com alguns de vocês. E o fórum, gente, não esqueça. Tá? O nosso próximo encontro, é bom lembrar, vai ser numa terça-feira, dia 24.
tá? Vai ser uma exceção, a gente vai pular um dia na semana. Então, já está na agenda de vocês, mas por favor, prestem atenção. Se vocês preferirem colocar o e-mail de trabalho de vocês nesses convites, também me mandem que eu coloco. Alguns de vocês têm o e-mail de trabalho que daí vai para a agenda e bloqueia lá e fica mais fácil, tá bom? E feedbacks de coisas para melhorar, ideias, contem comigo. Flávia também está tocando terror lá com as rodas de conversa, né, Flávia? A gente vai conversar também essa semana sobre alguns outros assuntos. Evelyn não pôde estar aqui com a gente, que ela está de férias hoje, mas hoje ela foi fazer visita aos dois locais do evento. E nós duas estamos super animadas com as possibilidades. Logo, logo vocês vão saber mais. Ô, Dani, eu tô fazendo um resuminho da semana. Eu não sei se alguém já percebeu. Ah, é Mas boa. e aí, toda semana, toda sexta-feira, já fiz duas. Do que Perdeu alguma coisa? Vai na sexta-feira que tem um resuminho do que aconteceu na semana. Pra me ajudar. Falei, acho que vai ajudar mais gente. Fazer isso pra todo mundo. Às vezes na correria a gente perde alguma coisa e lá vai estar tudo, com certeza, tá, E a gente gente? está botando lá no Classroom para facilitar, né? Então, Classroom, e aí eu vi que no Classroom, primeira edição, acho que deu uma perdida, eu coloquei a segunda edição no WhatsApp também, tá? Pra ficar. aí eu não sei o que vocês preferem, gente. Vocês preferem tudo centralizado lá no Classroom ou no WhatsApp do grupo, né? Que a gente está colocando no grupo. Então, tem isso. Já para botar na agenda de vocês, dia 18, próxima roda de conversa. Aliás, muito obrigada para quem voluntariou-se para fazer. Vai ser uma roda de conversa feita por líderes deste grupo. E assim, eu estou só assistindo, estou achando maravilhoso. Acho que o tópico vai ser incrível. E dia 17 vai ter duas sessões promovidas pela Handed de storytelling. E logo, logo eu vou passar para vocês, para quem puder estar junto, e vocês vão ter ingresso gratuito, tá, gente? Então, essa também já está aí como extra do mês. E logo vem mais novidades, porque a gente está criando muita coisa. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, gente. Boa Tirar noite. nossa Boa fotinha, noite, Dani. Boa pessoal. noite. Ai, nossa fotinho hoje não aconteceu. Espera aí, gente. Espera aí, rapidinho, rapidinho. Não saiam, não saiam. Espera aí. Ah, daí está abrindo a câmera. Mais alguém para abrir a câmera? Não, foi. Deixa eu botar aqui para aparecer o fórum. Pronto. Achei que o Obrigada. Matheus ia sair com um coraçãozinho bem fofo. Tava vou tirar foto, tinha um coraçãozinho assim na câmera do Matheus. Não aconteceu. Teremos que fazer isso na mão. Gente, obrigada. Até Tchau, logo. tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 boa pessoal. noite. Boa noite. Tá, boa noite.